do GMA de joelho. Hoje a gente está falando sobre as lesões do aparelho extensor. Eu fiquei com a parte de lesões do tendão patelar, né? E eu sou o Marcos Okuma. A ideia aqui que eu separei, em vez de revisar estudos, além das técnicas clássicas que a gente já usa e que é frequente a todo mundo, e isso vai ser um negócio legal, na minha opinião, de discutir ao final, citar técnicas não usuais para ver se a gente sempre tem fresco em mente técnicas alternativas, tanto para dificuldades cirúrgicas no intraoperatório, quanto para planejamento cirúrgico, tendo em vista que, às vezes, com as dificuldades que a gente tem lá, a gente pode mudar a abordagem desde que a gente esteja preparado para todas as possibilidades, né? E como o Frank disse, as lesões do aparelho extensor são bem frequentes, né? Em alguns lugares falam em 5% das lesões ortopédicas, e no caso do tendão patelar, é a mais infrequente das três, né? Vem atrás de quadríceps e vem atrás das fraturas de patela. E a técnica que eu acredito que todos mais usem, sejam a técnica clássica de McLaughlin, que você sutura com pontos, com túneis verticais transósseos, né? Fazendo o Krakow no tendão patelar, com ou sem um reforço, seja ele de semitendíneo ou amarríleo com cabo de cerclagem, ou então uma reinserção no polo inferior da patela com âncoras, associando ou não também com um reforço de semitendíneo e amarríleo, que eu acho que a sutura primária, devido ao alto torque do aparelho extensor, ela é isolada, ela acaba ficando muito fraca e muito sujeito a reroturas, né? E o que a gente vê, principalmente, o que o Pacheco falou, né? As maiores publicações sempre são associadas a uma artroplastia, uma prótese total de joelho, que acabam sendo as lesões mais frequentes. Então, o primeiro artigo que eu separei 2 artigos principalmente de técnica cirúrgica, né? É um artigo aí de 2017, um colega mineiro, que ele fala de uma reconstrução crônica. Então, eu separei uma de crônica e uma que pode ser usada tanto em aguda quanto em crônica. Essa de lesões crônicas do tendão patelar, usando o enxerto do terço médio do tendão patelar contralateral, né, que é um enxerto osso-tendão-osso, associado com o serviço do Dr. Bertrand, né? Então, ele ainda descreve que as lesões crônicas elas são raras, elas têm uma prevalência desconhecida descrita na literatura, considerando que as lesões crônicas foram consideradas acima de 6 semanas. Sendo assim, né, quando ele chega no consultório, ele já tem um grande grau de retração cranial, né, proximal da patela. Então, os desafios seriam realmente fazer uma migração distal da patela, né? Então, você tem uma migração proximal da patela, você tem uma rigidez de joelho, né? E você tem uma qualidade ruim, uma qualidade pobre do tendão patelar. E ele cita que as vantagens da reconstrução com o tendão patelar usar, já que os joelhos tendem a ser praticamente simétricos, um parâmetro anatômico natural do paciente, e assim você consegue restabelecer um padrão radiológico que possa ser mensurável por radiografias e depois aplicar uma escala funcional mensurável, né? Na técnica, depois eu vou mostrar também a ilustração dele, seria no joelho doador uma incisão longitudinal desde a patela até a tuberosidade anterior da tíbia, exposição do tendão com uma ressecção de 25 milímetros de comprimento, né, e um tendão com 10 milímetros de largura, e no joelho lesionado você fazer a mesma incisão longitudinal, identificar o paratendão que está retraído para um lado, o tendão lesionado que está retraído para proximal, afastar o ramo do infrapatelar do nervo safeno. Na sequência, você faz uma liberação das aderências e para aumentar o deslizamento distal da patela, um descolamento superostial na cortical anterior do fêmur e um release do quadríceps. Então, na sequência, faz um abaixamento da patela, a ressecção óssea dos plugs da área receptora e a fixação tibial com o plug tibial e patelar com o plug patelar e a fixação com parafuso. E no final, ele fez um reforço com fios de cerclagem. No pós-operatório, ele também fez isso que o Dan falou, de usar um brace rígido, um brace articulado, porém travado em extensão e uma carga total. Uma ADM passiva assistida com fisioterapeutas de 0 a 90 graus desde o início. E depois das 6 semanas, desbloquear o brace e permitindo, na medida que o paciente consegue uma ADM completa, e tentar ao máximo a extensão ativa do joelho. A retirada completa do brace com um total de 2 meses e um fortalecimento progressivo com 3 meses. Liberação de corrida com 6 meses e um retorno ao esporte com 9. Então, aqui
é a foto do tendão lesionado como exemplo que ele usou. Então, na parte de baixo está pintado com caneta de Codman, você vê o paratendão íntegro, né? A gordura de Hoffa e a patela migrada proximalmente. No final, depois do release, deslizamento e liberação de aderência, a fixação com o tendão contralateral, com o plug patelar e tibial. Como essas lesões, as crônicas, elas debilitam bastante o paciente e a cirurgia é bastante agressiva, tanto nas escalas que ele usou para ferir de KDC e Lisham, ele saiu de um score baixo e não atingiu também um score tão alto. Saiu de 45,5 no IKDC, chegando a um CSD4,5 no pós-operatório, e um Lisham de 45,4 para 79. O outro artigo de técnica que separei é bastante incomum, então ele vem inteiro alemão, tem uma parte em inglês mais traduzível, mas me atraiu a parte de não ter um uso de uma cerclagem metálica, então ele faz internal bracing com um fiber tape. Ele cita, dentre as vantagens, essa alternativa para essa técnica de McLaughlin que evita uma segunda cirurgia de retirada dos cabos de cerclagem, né, usando o fiber tape, que é um fio de sutura não absorvível. Ele permite uma carga total e uma flexão acima dos 100 graus mais precocemente, não imediata, porém mais precocemente, né? Na técnica cirúrgica, um fácil ajuste da altura da patela e não gera artefato se você for fazer uma ressonância, ou mesmo não atrapalharia o ultrassom se você for fazer exames de controle de imagem mais diferentes do que só a radiografia simples, que é o que a gente mais usa, né? Já desvantagens, o custo do material do fiber tape, uma possível reação de corpo estranho, embora eu não tenha visto nenhuma, e a necessidade de material específico, né? Seja uma broca canulado e seja o fio do suturilaço, né? Que seria o laço para você passar, mas também é facilmente passável com fiber em laço, na minha opinião. E as indicações, seja elas para rupturas agudas até 2 semanas, subagudas até 6 semanas, crônicas sempre associadas a banco de tecido, casos de revisão e rupturas e uma patela alta secundária. Na técnica, ele também usa uma incisão longitudinal, só que desde o polo superior da patela até a tuberose interior da tíbia, confecciona 2 túneis paralelos na patela e atrás da tuberose interior da tíbia com broca 2.4, passagem dos 2 fiber tapes em uma conformação em X e uma outra conformação em O, conforme uma figura que eu vou mostrar depois. Um ajuste da altura da patela usando por radioscopia e tensionamento com um manual ao final. E, por fim, um reparo do tendão, depois do hibridamento dos cotos, seja da patela do tendão, e sutura com fio de sutura absorvíveis. De pós-operatório, uma carga parcial imediata, ele qualificou em 20 quilos, com o brace articulado também travado em extensão, né? Uma ADM assistida de 0 a 90, sempre no começo das 2 semanas. Começar contrações isométricas só a partir da 3ª semana, e a partir da 4ª semana fazer uma flexão passiva. Eu também fisioterapia até 110 graus, obviamente modulado pela dor que o paciente tolera. E a ADM completa com carga total depois de 7 semanas, liberação de corrida com 4 meses, um retorno ao treino do esporte específico em questão com 6 meses e o esporte competitivo com 9 a 12 meses. Aqui a ilustração da técnica com incisão desde o polo superior da patela, identificação dos cotos de ruptura, confecção com drilling do túnel patelar com 2 túneis paralelos na patela e passagem do laço, né? Isso também é realizado na TAT aí na ilustração de baixo. A fixação em O e em X e a regulação da altura patelar com a escopia traçando esse traço imaginário na cortical anterior do fêmur, mas também tomando cuidado para evitar a patela baixa, que seria a pior complicação. E no final aqui o tensionamento dos nós e finalmente a sutura dos cotos, né? Então, eu estou abrindo aqui para discussão, até para saber se alguém também já fez alguma técnica similar, ou se, porque o mais comum realmente são as suturas com túneis verticais e reinserção com âncora. Então,
às vezes, se alguém tiver mais experiência sobre isso, é bom para compartilhar e para discutir. Já falei, Pacheco? Quando você faz essa técnica alemã aí, você só faz túnel transverso, né? Isso. Isso meio que impede você fazer o túnel vertical, né? Porque eu concluiria um túnel com o outro e um túnel poderia cortar o fio do outro. Será que é melhor você fazer a técnica do Krakow normal, do Krakow não, né? Que você usa o Krakow e passa vertical na patela, ou será esse transverso que você não pode fazer? É A ou B, né? E eu acho que também ele também te proíbe, até para não fraturar o polo inferior da patela, ele também te proíbe de reinserir com âncoras, né, o coto proximal, ou a lesão proximal, né? Ele só te deixa a opção de sutura com ponto transósseo no polo distal e do tecido mesmo, né, coto com coto. Então, acho que essa seria a principal crítica, mas ele faria a defesa da ruptura com a resistência do internal bracing, né? É difícil, mas que de fato impede o túnel vertical, impede, né? Que é a técnica que eu mais uso, na verdade, né? E isso impede de fato, mas como reforço, se você for fazer a cerclagem com o túnel vertical, você também teria que passar o coto do semitendino por trás do quadríceps lá proximal, né? Então, para você não furar a patela, porque obviamente não é furável. Então, essa é o grande, é mais para gerar uma pulga atrás da orelha de todo mundo. E a primeira técnica que foi um mineiro lá que publicou é no grupo do Bertrand, né? Do Bertrand, isso. E você acha que aquele parafusinho, põe a foto aí daquela técnica, Um pouquinho. aquele parafusinho que fica único no polo distal da patela, né? Será que dá uma resistência mecânica? Não, me parece pouco, e uma técnica que me agrada um pouco mais é girar o enxerto, né? Colocar o osso esponjoso da Tati na patela, que é um osso mais duro, e deixar o osso mais duro para inserir na Tati, né? Essa seria a minha técnica de escolha. Mas a técnica realmente poderia ter mais síntese, né? Pelo menos 2 parafusos acho que seria ok, né? Aqui. Acho que o Pacheco travou. Só para mim que o Pacheco caiu, para todo mundo? Não, Coman, caiu não. Peraí. Tá bom. Ninguém mais queria abrir para discussão? Alguém já usou alguma técnica similar a essa? Coman, tá um pouco de barulho aí, mas com relação a essa confluência dos túneis aí, quando eu faço reparo, né, com os 3 túneis verticais para passar o fio do Krakow e a reconstrução para passar o semitendino na patela, com túnel transversal, o que eu faço como os túneis verticais são de diâmetro menor, só o túnel transversal que tem um diâmetro um pouco maior, né, que vai fragilizar um pouco mais a patela para passar o semitendino, que é mais grosso. Mas aí o que eu faço é deixar uma broca transversal lá, e aí eu faço os 3 túneis verticais fugindo dessa broca, né? Porque aí se confluir, ele bate na broca e eu sei que vai confluir. Aí eu fujo dele. Entendi. E o seu túnel transversal você faz mais subcondral ou você faz mais anterior, comparativamente aos túneis verticais? Não, aí confesso que faço um túnel transversal ali, né? Meio que no meio da patela, entendeu? Entendi. Tá certo. Outra opção é não levar os túneis lá para cima, perto do quadríceps, né? Você sair um pouquinho mais anterior na patela antes também do enxerto, sempre entendido, do túnel do enxerto. E com âncoras do polo inferior da patela, qual é a preferência da maioria? Ou ainda o túnel vertical é a técnica de escolha?
sempre faço com túneis pela patela e suturar lá em cima, né? Não costumo usar âncora, não. Will, tem alguns trabalhos aí falando favorável, né, que eu vi recentemente, favorável a âncoras em relação aos túneis, né? Eu pessoalmente, eu prefiro fazer os túneis, eu acho que fica mais firme, né? E dá para fazer o reforço também, fazer o reforço mais posterior aos túneis verticais. Isso eu sempre fiz dessa forma, né? Casos crônicos, tendão semitendíneo, um túnel no polo inferior da patela e o transósseo mais anterior pela patela. Você sempre faz reforço, Luiz? Olha, eu quase sempre faço reforço, porque eu acho que essa lesão acontece porque o tendão está ruim. Mas se o tendão tiver com aspecto bom, uma lesão mais proximal, aí eu não faço, mas eu tenho entrado sempre preparado para fazer. E a gente teve meio que uma epidemia na Santa Casa desses casos. Sempre porque os casos estavam em todo o nosso grupo, não estavam no grupo de ortopedia geral, né? A gente fez bastante caso nos últimos 2, 3 anos. E a maioria com semitendino de reforço. Ô, Luiz, aproveitando aí, perguntar para você, quando você faz o reparo, o reforço semitendino, você ainda faz algum mecanismo de segurança com fio de cerclagem também? Então, isso lá no nosso grupo tem essa cultura, né? Essa história de fazer um mecanismo de proteção dinâmica, fazer com cerclagem. A gente passou a fazer com fio de etibond. Eu sinceramente, eu pessoalmente eu não gosto muito disso. Eu acho que não precisa. Eu acho que a minha proteção acaba sendo o próprio semitendino. Então, casos meus eu não tenho feito proteção dinâmica, tá? Mas assim, a gente estava até com um trabalho para comparar com proteção dinâmica versus sem com etibond. Só que aquele negócio, né? Você vê uma sequência de casos, daí você pensa nisso e aí quando vai comparar some os casos, né? Então não foi muito para frente. Mas eu acho que se colocar um semitendino ali para reforçar, você não precisa fazer proteção dinâmica. Eu vou um pouco pelo outro lado. Eu já vi vários casos, mesmo com reforço semitendíneo, quando você não faz uma cerclagem de segurança ali, você perde a cirurgia. Eu bato muito isso lá no pessoal do Mboimirim. Lá eu já vi alguns casos de perda também. Eu acho que é uma garantia que você tem, porque a revisão é muito pior do que você pegar e fazer uma retirada de cerclagem, né? Então, para mim, eu acabo falando que o pessoal sempre fazer no Ibicoin. Luiz, concordo com Luiz, você, viu, Luiz Fabiano? Concordo com você. Acho que você usar o semitendíneo é para reforço do tendão. E para você fazer uma cerclagem de segurança, ele te permite uma fisioterapia mais precoce. E hoje em dia você tem a vantagem de... Eu sempre fiz com o fio de aço, que depois você tem a desvantagem de ter que retirar. Hoje em dia, quando eu faço com fita, né? E com a fita você não precisa se preocupar de você retirar. E tem uma segurança muito boa também. Então, eu acho que é importante fazer para o tendão patelar uma segurança para você poder começar uma fisioterapia precoce, etc. E tal. Eu concordo com o Dan e o Luiz Fabiano. Eu tenho até uma certa experiência com a cerclagem de proteção, principalmente nas lesões mais agudas. Tenho resultados muito bons, sem lag. Não são todos os casos até que eu tenho que tirar. E eu tenho substituído alguns casos pela fita, em vez do semitendíneo, também com ótimos resultados. O Frank pode até comentar um caso aí recente que a gente fez aí, para ver como está a evolução, mas eu uso quase de rotina também, pela falha, e a âncora eu tenho aí uns 4, 5 casos que eu tive que revisar, não meus, que eu peguei de fora, com âncora que acabou falhando, principalmente nas lesões do polo inferior, crônicas, que o osso é porótico, e aí acaba não aguentando o que o Luiz falou. Ou a patela sobe também, eu já tive casos que a âncora não solta, mas a patela sobe, vai afrouxando, e então eu não uso âncora para o tendão patelar, não. Concordo com você, a âncora para o tendão patelar não é muito adequado também na minha consideração. Para o tendão quadricepital, acho que funciona super bem.
E quando vocês fazem a seclagem com tape, vocês a produção dinâmica, vocês fazem com a fixação lá em cima no quadríceps, ou você passa pelo mesmo túnel do semitendíneo? Eu passo pelo mesmo túnel do semitendíneo. Eu passo transóssea. Tá, joia. Acho que para chegar agora ele não está conseguindo conectar. Conseguiu?